E continuamos a olhar para o digital e a economia e agora esse plano que é tão importante para o mundo inteiro, mas também, ou melhor, para a Europa inteira, mas também para Portugal e sobretudo para Portugal, o plano de recuperação e resiliência. Como é que o digital é fundamental para este plano? Quando pensamos em crescer e crescer rapidamente, recuperação da pandemia em termos económicos e também numa guerra que está aqui no coração da Europa, é necessário acelerar este plano de recuperação. O Presidente, no primeiro dia do Congresso, o Presidente da República deixou isso bem claro. E de que forma é que o digital é fundamental para isso acontecer? É isso que vamos olhar em mais detalhe nos próximos minutos. Para isso, a nossa keynote speaker já está ali. Fernanda Jesus, bem-vinda. Vamos então, Fernanda Jesus, que é a Diretora Executiva da Portugal Digital. Muito bem. Muito obrigada, João. Olá, muito bom dia a todos. É de facto uma honra, é sempre uma honra voltar a esta casa. Obrigada, Rogério, pelo convite. Sandra, toda a equipa da APDC que faz este congresso há 31 anos. Já me perguntaram se são mesmo 31 anos, são mesmo 31 anos. É uma honra estar aqui convosco e hoje em dia com mais pessoas aqui fisicamente. Também é uma honra representar este tema, a transição digital, que é algo que tenho trabalhado nos últimos 2 anos intensamente aqui na estrutura de missão Portugal Digital, mas uma coisa custa-me, que é estar aqui tão sozinha no palco, porque isto de facto tem sido um trabalho colaborativo de muitas entidades e, portanto, eu represento na realidade essas entidades que têm feito e tornado possível a execução do Plano de Ação para a Transição Digital. Eu penso, e desculpem-me a presunção de achar que os presentes nesta sala já conhecem os 3 pilares do Plano de Ação para a Transição Digital. O primeiro, a capacitação das pessoas, o trazer realmente o digital para o dia-a-dia de todas as pessoas, desde quem não sabe o que é o digital até a todos os profissionais. As empresas, o segundo pilar, a transformação digital das empresas e o Estado. E aqui a simplificação de termos, de facto, o cérebro nas pessoas, o coração nas empresas, que bombeia, o coração bombeia e depois a estrutura óssea no Estado. Dizer-vos que os últimos 2 anos foram de facto muito intensos. Aliás, o Sr. Secretário de Estado, Mário Campo Largo, ontem já falou de grande parte dos projetos e eu hoje vou aproveitar aqui o momento para focar de facto naquilo que é o reforço que tivemos nestes projetos por via do Plano de Recuperação e Resiliência. Estes 28 projetos, quando se apresentou o Plano de Ação para a Transição Digital, dia 5 de março de 2020, eram apenas 12 projetos emblemáticos. O que aconteceu de facto nos últimos 2 anos foi a intensidade, a necessidade de acelerar não só os que estavam definidos, que eram supostos ser para um período de 4 anos, mas de facto, como podem ver, grande parte deles já estão executados ou próximo de estarem executados. E, portanto, acrescenta um conjunto de outros projetos em seguimento, alguns deles em crescimento e reforço de investimento. Como podem ver aqui, aqueles todos que têm o círculo laranja são aqueles que foram reforçados por via de financiamento do PRR. Dizer-vos que, então, tem este slide, que só um ponto atrás, muito importante. Eu vou focar a apresentação de facto, na parte mais empresarial e, portanto, na C16 e nos projetos do PRR, mas não posso, e porque os tenho aqui à minha frente, deixar de referir um conjunto de projetos que já aconteceram e foram também referidos ontem pelo Sr. Secretário de Estado no Pilar 1, como o Upskill, que tem tido um apoio absolutamente incondicional de requalificação de todas as empresas, ou muitas das empresas aqui da APDC em concreto, do Manuel Garcia, que também está aqui connosco, que coordena este projeto e que, de facto, nos permite provar a esperança de, mesmo a falta de talento que é identificada por tantos e que este projeto começou já, não é, Rogério, há mais de 2 anos atrás, quando foi inicialmente concebido, que foi o setor juntar-se com a administração pública que apoia o financiamento desta requalificação e é possível. Estas pessoas já estão a trabalhar nas empresas de tecnologia, vindo de setores completamente diferentes e, portanto, sim, podemos aumentar o pote. Lembro-me que na altura falávamos que temos que aumentar o tamanho da piscina para não estarmos todos a competir pelos mesmos recursos e, portanto, provámos aqui, de facto, com este projeto, com 400 pessoas, 430 que já estão nas empresas e agora mais 900 que já estão em formação. E, portanto, isto foi, de facto, um projeto muito emblemático, como o Eu Sou Digital, que é para incluir pessoas que não têm qualquer formação através de centros de inclusão digital,
e os próprios mentores. E também outra coisa que deixo sempre para todos é o que é que podemos fazer em cada dia. E podemos pelo menos, claro que aqui no setor podemos fazer muitas outras coisas, mas podemos pelo menos convencer amigos e sermos mentores para trazer novas pessoas que estão, os nossos pais, os nossos avós, pessoas de família que realmente possam precisar desta ajuda. Então, indo mais detalhadamente aqui para o que me traz, eu gosto deste slide, penso que dá uma visão mais simples do que aquilo que se fala que é as Cs, a C15, a C16, a C18. E, portanto, o objetivo aqui é, através do ciclo de vida da empresa, percebermos quais são os projetos que estão incluídos, de facto, em todo o PRR, no ciclo de vida, quer da digitalização, como depois do processo de inovação que estávamos também aqui a falar. E aqui veem não só alguns dos projetos que estão a ser financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência, mas como outros que já estavam previstos no plano de ação, como os Digital Innovation Hubs ou as zonas livres tecnológicas que também já foram referenciadas ontem. Aqui, no caso da digitalização, veem que também cruzamos aqui, para que possamos fazer a transição digital das empresas, temos que capacitar. E capacitar, temos 2 programas neste caso, o Emprego Mais Digital e o Líder Mais Digital, que também vamos lançar muito brevemente. Eu agora vão-me permitir, vou-vos mostrar isto nos slides seguintes. Este slide também é um slide de resumo de tudo aquilo que está no PRR e que também penso eu que para pessoas bem formadas aqui vocês já saberão. O que é que eu realço? Tudo o que está a bold são componentes que têm uma forte componente digital, que somam os 22% da transição digital que está prevista naqueles 16 mil milhões. E aqui, do lado esquerdo, podem ver aquilo que é a componente C16, Empresas 4.0, que tem aquelas 4 grandes rubricas de investimento: a capacitação digital das pessoas, a transição digital das empresas e a catalisação, num valor total de 600 mil milhões de euros de investimento. Eu vou então passar por todos eles, dizer-vos, e tenho aqui connosco, o Rogério tem também aqui um duplo papel, ele é também membro da Comissão Nacional de Acompanhamento na área da transição digital e, portanto, dizer-vos e dar-vos este slide que eu acho que pode-vos ajudar também, quando têm interesse em acompanhar estes temas, que é, no caso da C16, as empresas 4.0, houve um esforço muito grande de tentar identificar medidas e iniciativas que resolvessem problemas concretos que já estávamos a sentir, porque o plano de ação já estava em curso, quando realmente o PRR, a possibilidade de termos investimento. O que complicou, como vocês podem ver, um bocadinho a governance. Mas é aparente, significa que a gente tem que estar mais unidos. Portanto, todas estas entidades que vêm aqui à esquerda são entidades fundamentais para executar todas as medidas. A forma como se agilizou foi criar um modelo de governance em que a estrutura de Missão Portugal Digital com o IAPMEI fazem parte da coordenação desta C16 e o IAPMEI é inclusivamente o beneficiário, portanto o organismo intermédio com quem a Recuperar Portugal fez a contratação de toda esta C16 e depois trabalhamos com cada um dos organismos nas suas responsabilidades concretas. E é aquilo que vocês veem do lado direito, com toda a transparência, que é os nossos grupos de trabalho. Portanto, dividimos estes projetos por 5 grupos de trabalho: a capacitação digital, o comércio, empreendedorismo, a transição digital e a catalisação, e depois com aquelas responsabilidades, portanto, os primeiros, a academia com a estrutura de missão, o emprego mais digital com o IFP, os bairros e as aceleradoras com a DGAI, Direção-Geral das Atividades Económicas, porque há uma também nos negócios estrangeiros, a internacionalização via e-commerce com a AICEP, as medidas de empreendedorismo com a Startup Portugal, e depois ainda o apoio aos modelos de negócio para a transição, o coaching com a estrutura de missão e as test beds, e por último os Digital Innovation Hubs com o IAPMEI. Ali a desmaterialização está com a EMP, mas também com a estrutura de missão e com a AMA, e por último os selos de certificação com o INCM. Indo um bocadinho mais em detalhe, para quem tenha curiosidade, e vou passar, no caso da C16, por cada um destes macro-projetos. No caso da capacitação digital, temos 2 grandes medidas com
este reforço de financiamento. Temos a Academia Portugal Digital. A Academia Portugal Digital é uma plataforma, que também já foi referida ontem, é uma plataforma que permite reunir, não é ela um centro de formação, nada disso, ela permite reunir tudo aquilo que é a formação digital nas várias áreas, desde a formação básica à mais avançada, com uma componente muito importante que é uma ferramenta de diagnóstico das nossas competências digitais e depois o acompanhamento daquilo que é o meu percurso ideal, em termos de competências digitais, que relaciona com a nossa veia profissional, ou seja, com aquilo que vai ser o meu percurso profissional e, portanto, faz recomendações, inclusivamente, de formações ou de áreas a apostar de acordo com as competências que preciso ter no futuro. Nós estamos também a preparar com o Wincode um estudo sobre, no seguimento também de um trabalho muito interessante feito pela Nova e pela CIP, que referia o impacto da automatização no trabalho e, portanto, estamos a preparar aqui agora um estudo sobre a empregabilidade e quais são as competências para as funções atuais, não as tecnológicas, as funções que não têm, supostamente, um cariz tecnológico, porque o que sabemos é que todos os negócios são, de facto, digitais e, por isso, e por via dessa via, também as profissões. Aliás, segundo a Europa, 90% das profissões daqui a 10 anos terão uma componente digital. E é isso que pretendemos trabalhar. O objetivo é chegarmos a 800 mil formandos e abarcar 30 mil empresas. No caso do emprego mais digital, e ali o nome é Emprego Mais Digital 2025, porque na realidade este projeto já tem um piloto em curso, em parceria com a CIP e com a CCP. A CIP aqui também com papel, e também vejo aqui a Carla Sequeira, a Secretária-Geral, e temos cá o Presidente aqui já connosco de seguida, que tem sido um grande apoiante para testar este modelo do Emprego Mais Digital, que pretende chegar a todas as empresas, aos trabalhadores dessas empresas, esta preparação de acordo com aquilo que estamos a identificar também no estudo, na academia e que já tivemos a testar no último ano. Dizer-vos que a ambição também é muito grande porque temos que, como objetivo, chegar a 200 mil participantes de população ativa, integrar este programa com 94 milhões de investimento. Passando para o segundo tema, comércio digital. Aqui temos 3 medidas. Temos os bairros do comércio digital. Tivemos cerca de 130 candidaturas já entregues, manifestações de interesse para esta, e teremos cerca de 50 bairros digitais. Temos uma outra medida que acabou de ser lançado o aviso, há penso que 2 semanas, data limite de resposta 1 de julho, que serão as aceleradoras da digitalização do comércio digital, ou seja, vamos criar aceleradoras em todo o país para que possam ajudar as pequenas e médias empresas de comércio a fazerem este processo de digitalização. Estamos a falar no apoio de cerca de 30 mil empresas com 55 milhões de euros, portanto o valor será um valor de cerca de 1.000, 2.000 euros por empresa, mas que é sempre o início e que depois pode vir a ser complementado. Também falarei com outra medida, que é o Coaching 4.0. Mas aqui a ideia é, de facto, haver uma grande proximidade entre estas aceleradoras, que vão ser agora as candidaturas para estas macroestruturas, que depois vão, então, dar apoio e isto cruzando, como vocês podem estar a perceber e como mostrava o esquema inicial, com aquilo que é a formação que estamos a fazer também ao mesmo tempo, quer do líder, quer do emprego mais digital. Teremos também um enfoque e uma grande preocupação com as empresas que se estão a internacionalizar, este projeto liderado pela ICEP e, portanto, também aqui ajudar estas empresas no seu processo, quer que seja para novos mercados, quer seja empresas internacionalizadas já para novos produtos. Algo inovador que vamos fazer é que, para facilitar o acesso destas microempresas a estes financiamentos, que esperamos, ou estamos a fazer um esforço para ser muito simplificado, vamos criar um catálogo de serviços digitais. Este catálogo terá os fornecedores pré-qualificados e, portanto, quer as aceleradoras, quer como através do coaching, será muito mais fácil, através do catálogo, escolher ou ser orientado para que serviço é que eu posso, de facto, implementar. E, portanto, estamos a trabalhar nesta visão, algo para decorrer durante este ano. Na área do empreendedorismo, e também ontem já foi outra vez referido a importância que teve a criação também da ESNA, da estrutura europeia que conseguimos trazer para Portugal.
que ficará ali no pavilhão de Portugal. Dizer-vos aqui que temos 3 tipos de medidas, não só o reforço da nossa própria estrutura da Startup Portugal, mas principalmente o apoio aqui ao ecossistema, quer através dos vales aceleradoras e incubadoras, como os vouchers para o Green and Digital. Nós vamos acrescentar o Blue, para ser Green, Blue and Digital. Não estando na origem, mas era o âmbito, até porque, como sabem, o tema do mar também é-nos bastante próximo. E eu tenho que acelerar. No caso da transição digital e inovação, nós acabámos de lançar e fizemos um workshop sobre as testbeds que está disponível online no nosso site, a gravação com perguntas e respostas, portanto também aqui a ambição é muito grande, termos cerca de 30 testbeds até setembro, que será a data em que vão ser decididas, e o coaching é um processo também de apoio à transição digital das empresas, mas aqui qualquer setor de atividade e com um bocadinho maior dimensão, isto também no seguimento dos projetos do emprego e do líder. E, portanto, elas serão encaminhadas, muitas delas, esperemos nós, em termos de ciclo para este projeto. E eu vou terminar, aqui são os Digital Innovation Hubs que poderão já conhecer. Como fator, projetos de catalisadores, eu dou um destaque para os selos de maturidade digital, em que o selo de cibersegurança tem sido, já está, é o que está lançado e tem tido uma imensa procura, e teremos aqui a possibilidade de ter 15 mil empresas certificadas. Para finalizar, deixo-vos só a nota daquilo que são as outras Cs que não a C16, dizendo-vos que aquilo que parece também muito espartilhado está a ser do ponto de vista da administração pública, quer no tema da sustentabilidade das finanças públicas, da transição digital na administração pública, da própria escola digital e da justiça e dos ambientes de negócios, a facilitação quer dos licenciamentos, quer da agilização dos processos de insolvência, trabalhado de forma muitíssimo integrada, inclusivamente com a grande ambição já anunciada pela AMA, no âmbito da C19, de termos um centro de atendimento único e integrado. E vou-me juntar aos meus colegas de painel para perguntas e respostas. Muito obrigada. Vamos então nós avançar com a nossa conversa, aliás que já estamos a queimar algum tempo. Passo então a apresentar as pessoas que estão aqui, para além da Wanda Jus, obviamente, António Saraiva, Presidente da CIP, e também Daniel Traça, Diretor Nova SBE. Muito obrigado. Muito foi dito sobre tudo isto, a digitalização nos últimos 2 dias aqui, mas hoje de manhã também por um economista, o professor Sérgio Rebelo. António Saraiva, comece por si. Vimos o plano, vemos o dinheiro, vemos as verbas. Eu pergunto, é esta a prioridade na altura em que saímos de uma pandemia e temos uma guerra na Europa para as empresas, ou seja, é o timing, é a prioridade, é a digitalização? Bem, João, bom dia a todos. Rogério, muito obrigado pelo convite, é um gosto estar aqui convosco. João, definir prioridades hoje é quase impossível porque a realidade dos tempos altera o dia-a-dia e por isso as prioridades de ontem, provavelmente as de hoje sejam que ser vistas e nesse quadro há pelo menos que tentar antever o mais possível o futuro e definir as estratégias para, nesse futuro que cada vez chega mais rápido, estarmos melhor preparados. E sem dúvida que a digitalização, quer dos meios, quer das pessoas, dos métodos das pessoas, é fundamental porque qualquer estudo, qualquer avaliação, e durante estes 2 dias foi largamente aqui referido, caminhamos a passos largos para um tempo novo, disruptivo, em que quanto melhores competências, quanto melhores capacidades para esse novo mundo que diariamente nos vai chegando, melhor. Por isso sim, é uma prioridade estarmos preparados, porque melhor capacitados, com novas competências, com diferentes competências, estarão as populações, as empresas e os países mais bem preparados para estas rápidas mudanças e por isso sim a digitalização assume aqui particular importância. Quando falamos em empresas não podemos falar de uma forma tão global porque temos pequenas, médias e grandes empresas. Eu pergunto-lhe se há uma grande diferença e uma grande distinção no estado ou no estádio em que estamos dessa digitalização dos vários tipos de empresas em Portugal. João, a nossa matéria-prima empresarial, o nosso tecido empresarial
é composto por qualquer coisa à volta de 1.300.000 empresas, sendo que 1.200.000 são micro e pequenas empresas. Isso dá-nos a realidade da matéria-prima que temos para transformar, porque, como eu tenho dito, mais que recuperar, há que transformar a nossa economia. E esta é a matéria-prima. Por isso, sim, a assimetria, a dimensão do nosso tecido empresarial gera diferentes estados de desenvolvimento, sendo que as grandes e as médias se encontram num ritmo de mudança, de transformação, de adaptação, de digitalização superior às pequenas. Agora, uma coisa, as pequenas, as micros têm certas, é que se não acompanharem, mesmo que mais tardiamente, e talvez com menos possibilidades financeiras, mas se não acompanharem esta dinâmica, estão fora do mercado, desaparecem. E por isso esta transformação, vemos até o exemplo recente que a pandemia nos evidenciou, a questão dos restaurantes, pequenas unidades empresariais, mas que não deixaram de fazer takeaway, não deixaram de se desenvolver com metodologias, com serviços. Se calhar ganharam novos clientes e novos clientes, novas práticas. Pronto, por isso, independentemente da sua dimensão, os tempos aconselharam a fazer diferente. Independentemente dessa dimensão, todos estamos obrigados, enfim, numa frase que o Governo gosta muito, ninguém pode ficar para trás. Daniel Traça, obviamente que estamos já a atravessar uma grande renovação em termos de modelo económico, de modelo empresarial. Eu pergunto até que ponto é que a digitalização, sendo tão urgente, necessária, estando já aí, não vai fazer uma grande substituição das empresas que atualmente temos. Isto atende há pouco ao que nos foi dito aqui pelo Sérgio Rebelo, em que, curiosamente, aquelas empresas que estão a ter mais sucesso, 70%, são novas e as outras desapareceram. Algumas. Acho que esse é um excelente ponto, porque eu acho que o mundo que nós temos hoje é um desafio às empresas e aos líderes para resistirem a essa tentação. Nós vamos, de facto, ter aqui um processo de... A digitalização é um movimento de disrupção extraordinário. E a disrupção significa, os chineses dizem muito, significa crise e significa oportunidade. Significa crise para quem não se mexe e significa oportunidade para quem está ágil e a responder. E ainda por cima, a digitalização surge num ambiente em que surge a digitalização e 300 outros choques à nossa volta. A guerra, o Covid, à nossa volta. Daí eu falar das prioridades. Portanto, eu acho que há aqui dois temas. O primeiro tema é... Um dos temas que eu acho que a guerra nos ensina é que vale a pena pensar no longo prazo. Esta guerra surge também por uma quantidade de erros que se fizeram, de muita gente que foi pensando no curto prazo e depois trouxe-nos esta situação. E, portanto, vale a pena pensar no longo prazo e vale a pena continuar focado no longo prazo e vale a pena para as empresas e para os países continuarem focados no longo prazo. O desafio é que o longo prazo está sempre a mudar. Não é? Muda com a guerra, muda com a Covid, está sempre a mudar. E, portanto, eu acho que a única forma de estar hoje é estar-se no curto prazo a pensar no longo prazo. Isto é estar-se constantemente a olhar para aquilo que acontece à nossa volta, a pensar onde é que isto nos vai levar e a fazer e a reagir e a agir para nos preparar para essa mudança. Okay? E, portanto, esse é um primeiro tema. E isto traz dois desafios. Esta disrupção de estar no curto prazo sempre a pensar no longo prazo. Traz dois desafios. Um é quem está de fora e aproveita a oportunidade. E nós temos estado a fazer bem, nós temos 6 unicórnios em Portugal, o que significa que nós temos uma enorme capacidade de ter pessoas que estão de fora, temos um ecossistema de startups enorme, e isto são as pessoas que estão de fora a ver que estas mudanças constantes criam novas oportunidades e a chegar e a criar e a tirar partido dessas oportunidades. São os tais 70% que são novos, que falámos há bocado, esta tendência nova. Isto é muito grande nos Estados Unidos, é forte em Portugal, e hoje é muito maior do que era há 40 anos atrás, porque eu, se tiver uma ideia, tenho todo o talento do mundo ao dispor, tenho todo o capital do mundo ao dispor e posso começar de novo. E aqui eu acho que Portugal também. Mas como vimos, por exemplo, e o automóvel é interessante, quando surge uma Tesla com uma vontade de romper, quem está no terreno, se for suficientemente ágil, se for suficientemente rápido, consegue não perder o mercado. E, portanto, o desafio é também para quem está no mercado, estar atento, estar disponível, transformar as suas empresas em empresas muito mais ágeis, com uma cultura muito mais de empreendedorismo dentro das empresas, para conseguir reagir e não fazer parte dos 30% que desaparecem, não fazer parte dos 70% que desaparecem, mas dos 30% que ainda lá se mantêm. E, portanto, este é o mundo que nós temos hoje, é um mundo para as empresas e é um mundo para quem faz política pública, é um mundo de disrupção enorme. Mas aplica-se
Deixe-me só precisar aqui um aspecto. Aplica-se a todas as empresas, atendendo ao tecido empresarial em Portugal, aplica-se também às pequenas empresas, porque falamos, quando temos que ser disruptivos, é uma ideia, mas precisamos de capital, precisamos de atração, precisamos de flexibilidade. Até que ponto é que o tecido empresarial português, a maior parte, tem essa capacidade? O tecido empresarial português, se tiver... O que nós vemos com os unicórnios que criamos aqui é que as boas ideias em Portugal têm capacidade de ir buscar os fundos e de crescerem e de Estamos a falar de 7 ou 8 unicórnios. Do resto. Que é maior do que a Itália, que é maior do que a Espanha. Eu sei. E, portanto, mas o resto, e esse é o desafio, o resto tem que perceber que ou está num mindset de escala, crescimento, vou fazer um negócio para o fazer crescer e para tentar estar presente no mercado a longo prazo, ou então se estou a pensar aqui numa lógica de curto prazo, o futuro não é fantástico. E mesmo do ponto de vista do país, esta renovação é importante. Nós temos um problema grande de produtividade que exige uma substituição nas empresas, que as empresas tenham ambição de crescer para se tornarem mais produtivas, tenham ambição de inovar para se tornarem mais produtivas e não estejam aqui presas num eterno status quo de zombies que no fundo nem crescem, nem deixam crescer. Wanda, já falo consigo, até porque já ouvimos aqui o seu plano em detalhe. Sim. Só este tema das empresas, que eu acho que nós temos aqui um receio de falar da falência ou de fechar empresas. O importante é o talento. Esse não se pode perder e tem que se renovar. E, portanto, se as pessoas mudarem e criarem novas empresas com novos modelos de negócio, claro que a luta é pela inovação e por também... Mas eu acho que às vezes estamos um bocadinho presos em ficar só em que não se podem morrer. Algumas vão ter que morrer, mas tem é que nascer muito mais e não perdermos o talento, como o Daniel estava a dizer, quer o nacional, quer o que podemos trazer, porque de facto temos características únicas para estes unicórnios estarem cá ou terem nascido a partir de cá. E portanto acho que isso é realmente fundamental. E dizer que estudos que temos demonstrado que é durante a pandemia a resiliência das empresas que tinham uma forte componente digital, quer startups, quer outras que tinham uma forte componente digital, portanto estavam muito mais preparadas para as mudanças, como também dizia o António, que vão ser constantes e portanto as vendas continuaram a crescer e portanto esta capacidade de ser resiliente... Mas também já vemos que o modelo está a estabilizar e está até a regredir, ou seja, a ideia de que de repente o e-commerce é o futuro, já vimos que está a voltar depois da pandemia a níveis normais também. Pelo menos estou a citar o Sérgio Rebelo, que há pouco mostrou ali aquele gráfico. Volta então, António Saraiva. Interessa-me sobretudo saber em que ponto é que estamos de digitalização. Estamos aqui a falar do que deve ser, do que é bom para recuperarmos, mas eu pergunto em que ponto é que estamos em termos de tecido empresarial nesta digitalização e até que ponto o que aí vem neste plano de recuperação e resiliência que de repente estamos todos muito expectantes que é uma oportunidade única, em que ponto é que estamos e que esse plano possa ou não ajudar a melhorar esse caminho digital? João, estamos num ponto de desenvolvimento, nós já falamos agora muito da digitalização e o PRR veio colocar estes 3 eixos, a resiliência, a transição digital e a transição climática, e por isso veio trazer a estas 3 dimensões uma atenção, um foco maior, mas as empresas já vinham num processo de digitalização, nós já vinhamos falando na indústria 4.0, por isso já vinhamos incorporando tecnologia e inovação nos nossos processos, nos nossos serviços. Não estou a dizer que não, eu estou-lhe a dizer se podemos hoje dizer, comparativamente com outros mercados e com outros países, em que ponto estamos, em termos de competitividade. Estamos ao mesmo nível, estamos atrasados, estamos avançados? Aquilo que conheço, João, estamos... enfim, nunca se pode dizer, porque o tecido empresarial e a mancha é diferente, temos as tais realidades micro, temos médios, mas diria que sim, que comparamos bem pelo menos a nível europeu, não em todos os continentes, sim, comparamos bem e estamos nessa senda de desenvolvimento, porque, como a Wanda dizia aqui atrás, todas estas oportunidades, enfim, o João dizia esta última oportunidade, eu não sei se o PRR é a última oportunidade, sei que temos aqui uma janela de oportunidade para, aproveitando-a bem, darmos saltos quânticos nestas questões, porque a necessidade aguça o engenho e temos aqui essa possibilidade. Sim, comparamos bem, estamos com a necessidade de desenvolver ainda mais, mas acho que esse caminho se está a fazer, porque, enfim, nós da comunicação social vão, e não é uma crítica, João, mas o que é verdade é que a comunicação social não publicita, até para a nossa autoestima, não publicita os bons exemplos que nós temos. Também temos algum. Pronto, não, como disse, não era uma crítica. Agora, de facto, Portugal tem coisas
excelentes, temos empresas excelentes, inovadoras, e retomando o painel anterior, de facto a inovação deve ser uma prioridade, porque, tal como em tudo, o produto, o serviço que eu entrego, a proposta de valor que as associações entregam aos seus associados, a inovação é hoje uma obrigatoriedade de todas as entidades. E sim, comparamos bem e é inevitável que tenhamos que continuar a desenvolver, e por isso estamos a colaborar, como a Wanda também referiu, nestes programas do emprego mais digital, porque aquilo que importa é melhorar, é qualificar e requalificar a população, independentemente se estamos a falar de trabalhadores ou se de empregadores, temos que melhorar as competências de todos eles, empregadores e trabalhadores, porque é essa a batalha da qualificação e da requalificação que dará melhores níveis de produtividade, e o estudo que a CIP fez com a Nova vem demonstrar isso. O número de maneiras de fazer, não é de empregos, é de formas de fazer, que vão desaparecer, e os novos empregos que vão aparecer exigem novas competências, e é esta aceleração de emprego mais digital, de diferentes competências que vão preparar, que nos vão a todos nós preparar para estes tempos que chegam muito rapidamente. Porque quanto melhores competências todos tivermos, mais produtivos somos, mais competitivos somos, e sendo o problema do país o problema do crescimento, ele não se vai obter por estalar de dedos, ele vai obter-se por ações concretas da melhoria da competitividade, da produtividade, da qualificação, que é o pilar dessa melhor produtividade, dessa competitividade. Porque pessoas mais capazes estão em empresas que ficarão elas mais capazes, mais competitivas, e empresas mais competitivas resultam em que a economia, o país, será ele próprio mais competitivo. E é esta triangulação virtuosa que temos que trabalhar diariamente. Daniel, quais são as dificuldades, e até nesse estudo e outros que foram feitos, das empresas portuguesas para fazer esta transição digital? Muitas vezes se olha para o capital humano. É cada vez mais difícil ter capital humano qualificado ou requalificado. É essa uma das maiores dificuldades nessa transição? Essa também é hoje, mas essa pergunta é uma pergunta que eu acho muito interessante e muito importante. Eu acho que nós temos a ideia que esta transformação digital é um fenómeno de capital humano e é um fenómeno tecnológico. E também o é. Mas não é e não é sobretudo. E eu acho que é nos outros dois fatores que contam as dificuldades aqui. Portanto, eu vou parar aqui um bocadinho, vou voltar aqui ao ponto aliás, venho no fim. Transformação digital é tecnologia, é talento, mas é sobretudo liderança e cultura. Isto é termos organizações que vivem com uma agilidade, com um sentido de propósito, com uma série de normas sociais que fomentam a inovação em tudo o que se faz, fomentam um espírito de inovação, que tem uma juventude nas normas internas da organização, que permite, como organização, ser um ator vivo, não um centro de comando e controle em que vai-se acima pedir autorização e se vai abaixo fazer, mas tem-se esta agilidade para estar no terreno. E eu acho que é aí que nós pecamos por defeito. Eu acho que nós em Portugal temos um mito, e eu estou na educação, vou voltar a dizer, temos um mito que se educarmos toda a gente, tudo acontece. Não é verdade. Nós educamos toda a gente, e neste momento o problema que temos é que as pessoas que educamos ou estão a trabalhar em teletrabalho para empresas na Alemanha ou estão a querer ir trabalhar para a Alemanha. Portanto, estar aqui a produzir as pessoas todas e depois não haver um contexto em que há projetos interessantes, inovadores, ambiciosos, e que não os conseguimos reter? Porque nos faltam financeiras ou questões de projeto e de cultura? Mas as questões financeiras também vêm das faltas de projetos e cultura que tragam esta produtividade e esta escala. Se queremos ter só empresas pequenas, se as empresas não têm a escala, não têm a ambição, se as empresas não abrem o espaço para que estes jovens possam estar lá dentro e dar-lhes autonomia para eles se enganarem rapidamente, se continuam com estruturas em que comando e controle, em que tem que se perguntar ao chefe se posso dar um passo, se posso dar à esquerda ou à direita, e o chefe é chefe e não é líder e não está a inspirar as pessoas para serem empreendedores. Eu acho que a maior parte das empresas portuguesas tem ainda essa cultura. O que é que as pessoas... Temos o talento, temos a tecnologia, mas o talento vai-se embora e a tecnologia fica nem Mas aí está também a salientar que há um problema de formação de liderança, ou o tipo de liderança? Claro que há um problema de liderança. Que é algo que não é novo em Portugal? Claro que há um problema de liderança. Há um problema de liderança porque nós temos um problema... Já temos um problema educacional, é que muitas das estruturas, nomeadamente nas médias empresas, é de uma geração anterior e demoram muito tempo a passar às gerações mais novas.
E isso impede muitas dessas empresas de olharem para este mundo, que é este mundo do curto prazo, a pensar no longo prazo, com o dinamismo que é necessário. E, portanto, temos, de facto, um problema de liderança e também temos um problema de cultura. Nós somos uma cultura, apesar de tudo, muito fato e gravata, e as empresas precisam de um espaço muito maior para deixarem que estes jovens sigam os seus sonhos, abracem os projetos com enorme paixão. Temos empresas com poucas normas sociais, demasiadas normas de mercado e tudo. E, portanto, falta este espírito de que o espírito de uma startup possa passar para o espírito de uma organização média e até grande em Portugal e que se viva este sucesso. E só assim é que há transformação digital. O resto é tecnologia e pessoas que estão ali a cumprir ordens e que rapidamente recebem uma oferta para ir trabalhar para uma empresa estrangeira, é para lá que vão. Portanto, eu acho que, voltando para responder muito concretamente à questão, nós temos que mudar a forma de trabalhar. E se me permite, só para concluir, eu acho que um dos grandes desafios do PRR é que, de facto, estamos a trabalhar bem na formação, e os projetos estão ali, mas, por exemplo, na parte da transformação do Estado, vamos educar não sei quantos dirigentes públicos do Estado, mas se mantivermos a mesma forma de funcionar do Estado, se mantivermos a mesma forma de avaliar as pessoas, as mesmas restrições para quem está no Estado correr risco de se ir inovar, as coisas vão mudar. Vão mudar. Dona Jesus, esta é uma boa deixa para, quando olhamos para o plano, temos sempre a parte do privado e a parte do Estado. A parte do Estado é a parte de leão deste plano ou não? Ou seja, é aquela em que tem que se investir mais porque há mais dificuldades? E já agora também responder a isto. Até que ponto é que aquilo que encontramos no Estado, se temos uma digitalização, mas não se muda a cultura, depois cai em saco roto? Muito bem. Então, ainda há pergunta que é normal, que é o tema do investimento, o PRR, o que é privado e público. Claro que como eu estou particularmente envolvida na mais próxima das empresas, portanto é para mim mais fácil ver o impacto direto nas empresas. Acho que, de facto, aquilo que se vê, e inclusivamente todas, depois que aquelas que passei mais rápido, toda a componente que vai, desde a C17, que são as da transição digital, a C17, a das finanças, a da segurança social, a da administração pública e também a da justiça, todos os projetos que estão ali, eu diria quase que arriscando 90%, 95%, são projetos para fazer com o setor empresarial. E, portanto, daí que, indiretamente, os projetos vão ter muito impacto nas empresas nacionais e nas empresas que vão prestar esses serviços. E, portanto, indiretamente... Está a falar por contratação, certo? Por contratação, exatamente, pelo envolvimento do setor. A questão é, depois, quando esse modelo, quando essa contratação está feita, se passa para o Estado ser mais ágil, ser mais produtivo na digitalização. Claro que sim, por exemplo, no tema, temos uma forte convicção que sim, por exemplo, no tema da C18, dos ambientes de negócio, todo o trabalho que está pressuposto de agilização, por exemplo, todo o ciclo de vida da empresa, o projeto chama-se Empresas 2.0, todo o ciclo de vida da empresa para ser mais fácil morrer e nascer. E, portanto, também renovando este ciclo que estávamos a falar. Portanto, acredito que sim, que todo este impacto é não só na contratação, mas depois indiretamente beneficiando a forma como os serviços públicos vão chegar às pessoas, aos cidadãos e também às empresas. Portanto, acredito nisso fortemente. Uma nota também respondendo, e muitíssimo alinhada com o Daniel, que é um tema de talento, é um tema de liderança. Tanto é assim que, por exemplo, uma das coisas que apresentei também é, além do emprego mais digital, que já estávamos a pilotar, e muito cedo também nas conversas com a CIP e com as outras associações, percebemos que não chega ao emprego mais digital, porque não adianta formar as pessoas, como o Daniel estava a dizer, sem ter líderes altamente preparados. Portanto, estamos aqui também a trabalhar neste projeto, que é uma parte, ou seja, até subdividimos, e repare, isto, outra coisa muito importante é nós fazermos um plano e ter uma capacidade não se mudam os líderes com digitalização, é muito mais que não, e, porque portanto, o líder mais digital, aliás, a gente até pensou no nome, que tem que ter cultura. Muito bem. António Saraiva, e pegando nisto, como é que se mudam os líderes para que as empresas e o talento possa crescer e possa renovar? É uma questão geracional, é uma questão de cultura, como é que isso faz? Que plano é este de transição de liderança? João, todos nós concordaremos com os efeitos, poderemos eventualmente discordar das causas. Eu percebo o que o Daniel diz. Nós estamos ainda com uma geração na liderança das empresas
que foram aqueles que, conhecendo o negócio, não deixaram de arriscar, não deixaram de ousar, não deixaram de se atravessar com livranças pessoais, com os seus bens, etc. E criaram e tiveram essa ousadia de criar empresas, e acho que isso muitas vezes é adulterado na origem das causas pelos efeitos, e não reconhecemos esse mérito, porque eles de facto, hoje, alguns deles estão ultrapassados, mas o que é facto é que as empresas se mantêm e continuam a progredir, por isso não podemos ir apenas a algumas análises, temos que ver as coisas de um modo geral. Mas as novas gerações estão a chegar, os filhos, os netos, e há N empresas, há N situações, por isso há aqui uma transformação, e sim, é cultural. Porque é cultural porque também as empresas portuguesas, e não é uma questão só de remuneração, porque invariavelmente dizemos que não retemos talento porque remuneramos pouco. Mas o consumidor português, se o produto for alemão ou se for estrangeiro, está disponível psicologicamente para pagar mais caro, se for português, invariavelmente tem que ser mais barato. As empresas vivem das margens que libertam, e por isso é das margens que pagam salários, fazem investimentos, e há aqui uma cultura que tem que ser bem apreciada, e por isso eu digo, todos vemos os efeitos, as causas têm que ser bem apreciadas, porque às vezes escondem realidades que não são exponenciadas. E por isso não é apenas a remuneração, a questão da política da habitação, a questão da mobilidade. Mas há aqui um conjunto de questões que têm que ser apreciadas para percebermos porque é que os nossos jovens não se fixam em Portugal e têm outros desafios. Invariavelmente vem a questão da remuneração, mas Portugal está a pagar cada vez melhor, entregou 2.100 milhões, 2 bis de janeiro do primeiro trimestre de 2020, comparativamente com o 2019. Estamos a crescer, temos o desemprego que temos a baixar. Por isso há aqui dinâmicas. Já agora, eu daqui a pouco vou falar sobre talento e requalificação de pessoas, e o contrário. Nós, já que há pouco bateu na tecla e bem de que só damos os maus exemplos, as empresas portuguesas estão a conseguir ou não atrair mão de obra estrangeira. Eu conheci algumas empresas aqui que até norte-americanos contratam, João, que é uma coisa que nós pensávamos há alguns anos impensável. Não é? Olha, a Nova e os alunos que atrai, as empresas, falávamos aqui há pouco do setor automóvel, o setor automóvel está em transformação profunda do motor de combustão, gasolina ou gasóleo, para o motor elétrico. Há aqui uma transformação que Portugal tem que acompanhar. Estamos com hoje qualquer atividade económica, o que nos revela é que está necessitado de mão de obra. A maior parte qualificada, mas também diferenciada. O grande combate às empresas hoje é por mão de obra. Não temos mão de obra em Portugal e o setor automóvel já começou a dar esse exemplo. Estamos a contratar para o setor automóvel, dizia-me o meu colega da AFIA, a Associação da Fileira da Indústria Automóvel, que está a contratar pessoas do estrangeiro porque não as encontra para esta transformação do mundo automóvel em Portugal. Por isso, sim, Portugal está a atrair. Temos o clima que temos, as qualificações que temos um conjunto de potencialidades que atraem à qualidade de vida que Portugal oferece. Temos um conjunto de questões, de fatores positivos que atraem essa mão de obra. Estamos a atrair. E se estamos a atrair é porque, há alguns casos, não serão todos os casos, porque nunca há uma mancha generalizada, é porque as empresas portuguesas, aquelas que têm conseguido diferenciar-se em produtos, em serviços inovadores, com valor acrescentado, neste processo em que as empresas se encontram da sua transformação, como eu disse, mais do que a sua recuperação, sim, estamos a conseguir, há casos desses, atrair talento estrangeiro. Muito bem, obrigado aos três. E ficamos com essa mensagem positiva. Estamos no caminho. Vamos tentar conseguir ser melhores em Portugal. Obrigado aos três. Obrigado. Muito obrigado.